Então, pessoal, ontem eu vi um vídeo muito bacana do Ryan Santos, em que ele falou sobre a experiência que ele teve indo na Praça de São Pedro, conhecendo o Papa. Ele disse que, tinha uma vibe maravilhosa no lugar, que a energia era muito boa. Isso é até interessante, afinal tem um obelisco na Praça de São Pedro, e de acordo com o Ryan Santos, onde tem obelisco, tem a energia satanista. Na verdade, o que acontece é que lá na Praça de São Pedro, a igreja botou um obelisco egípcio com a cruzona em cima, botaram a cruz em cima, e aí a energia ruim do obelisco, toda a energia pagã e satânica do Egito foi derrubada, porque Deus é maior do que todo esse lixo pagão do mundo. Esse é o fato. É por isso que o obelisco não destrói a energia na Praça de São Pedro. Mas não é disso que eu quero falar de idolatria. Porque ele estava comparando a idolatria das pessoas ao Papa com a idolatria das pessoas a Cristiano Ronaldo, Messi, pessoas famosas assim, humanos famosos, e demonstrando o quanto que isso é absurdo. Só que eu acho que ele faltou em um ponto, talvez nem seja da área de conhecimento dele, né? Às vezes ele nem é um cara que estuda esse tipo de coisa. Mas o problema da idolatria é o seguinte: é você criar um Deus a partir da sua concepção. Você deixa de ter um Deus real. Idolatria é construir um Deus, é fazer um ídolo. É você fazer um ídolo a partir da sua concepção e ele vai estar distante do real. É claro que os iconoclastas e outros imbecis, eles acham que idolatria é você construir uma imagem, você pegar ferramentas e esculpir uma imagem. Isso não é idolatria, isso não é problema nenhum. O grande problema é você construir um Deus a partir da sua própria cabeça. Ou então você construir outra pessoa a partir da sua própria cabeça. Aqueles que idolatram o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles não idolatram o Messi de verdade, eles não idolatram o Neymar de verdade, o Cristiano Ronaldo de verdade. Eles idolatram um aspecto da vida daquela pessoa, que é o aspecto público. Eles idolatram o futebol, o lifestyle, o dinheiro, não sei. Eles idolatram aquilo que eles conseguem ver e, pior ainda, eles idolatram aquilo que eles compreendem daquilo que eles veem. Então nenhum deles gosta do Neymar de verdade. Eles gostam da imagem que eles construíram na própria cabeça do Neymar. A mesma coisa acontece com religiões. Quando você tem um protestante que inventa coisas bizarras sobre a fé, sobre Cristo, ele é o maior idólatra de todos, porque ele inventou um Jesus na cabeça dele e ele está venerando aquele Jesus. Tá, então por que que na igreja não é a mesma coisa? Por que que não podemos dizer a mesma coisa da igreja? Por causa de um negócio fantástico que eles inventaram, que foi a sucessão apostólica. Os padres, bispos e etc. são sucessores dos apóstolos. O Papa é o sucessor de Pedro, a pessoa mais próxima de Cristo. Ryan falou bem isso no vídeo dele, é a pessoa mais próxima de Cristo. As pessoas que carregam essa tradição que vem desde os apóstolos são as pessoas mais próximas das ideias desses apóstolos, das ideias de Cristo, da doutrina realmente de Cristo. Então, não faz sentido nenhum a pessoa dizer que a igreja está errada porque ela tem imagens, enquanto está idolatrando dentro da cabeça dela uma concepção completamente maluca de Jesus, completamente maluca da Bíblia. E esse é o grande problema da idolatria. E não acontece só na religião, como eu falei, acontece com jogador de futebol, acontece muito na política, muito. Eu conheço gente que, sei lá, idolatra o Arthur Duval, o Kim Kataguiri, a Amanda. No núcleo de Belo Horizonte mesmo, do MBL, vou explanar, tem uns idólatras idiotas que acham esses caras aí fantásticos e, tipo, constroem uma idolatria toda. E aí o problema é o seguinte, eles acabam ficando de fora de aspectos bons e ruins dessas pessoas.
Quando você constrói uma pessoa como ídolo na sua cabeça, você não vai ter nem compreensão dos defeitos dela e também de algumas qualidades, você não vai ter compreensão. Você vai ter uma imagem distorcida na sua cabeça e o resultado vai ser péssimo. O resultado vai ser, falar sinceramente, ridículo. Vale para tudo, vale para, olha, até para pessoas do seu convívio. Se você não se dispõe a conhecê-las antes de inventar uma imagem, você vai acabar se frustrando em algum ponto. Se você idolatra uma mulher, por exemplo, aí você constrói aquela imagem da mulher ideal em cima de uma mulher de verdade. Vai dar merda, porque em algum momento você vai ver, ela não é ideal, ela vai ter algum defeito, sei lá, ela vai ser chata, ela vai ser, não sei, vai ser vagabunda, promíscua, mesquinha, não sei, vai acontecer alguma coisa. E às vezes você também não vai enxergar as qualidades dela, porque você está muito ocupado em ver qualidades que você imaginou e não vai ver as qualidades do mundo real. Às vezes você, sei lá, acha que a mulher ela é muito direita, ela é muito correta, muito cristã, não sei o quê. E você não parou para ver que ela é inteligente, que ela é engraçada, divertida. Pode acontecer. Então esse é o perigo da idolatria. Na política não funciona. Na política a gente tem Lula e Bolsonaro, que são a maior concepção de idolatria possível na política brasileira. As pessoas que gostam do Bolsonaro não conhecem o Bolsonaro. As pessoas que idolatram, que acham que ele é o mito mesmo, não conhecem ele. Eu não sei uma única pessoa que conhece o Bolsonaro e acredita plenamente que ele é esse mito todo, que é essa coisa de outro mundo, que veio salvar do comunismo. Eu não conheço uma pessoa que conheça o Bolsonaro e acredite nisso, tá? Não conheço nenhuma. Nem os bolsonaristas, essa turma aí que vai na manifestação na porta de quartel, né, principalmente políticos que tenham tido contato de verdade com o Bolsonaro, nenhum deles acredita que ele seja esse mito todo. Só quem não conhece, quem não se aproximou, quem está vendo a imagem construída, né, pelo marketing, só esses. Eles são os únicos que acreditam que o Bolsonaro é um mito. O Lula a mesma coisa. Das pessoas que eu conheço, que conhecem o Lula, nenhuma delas acha que ele é o pai dos pobres, etc. Eles repetem o discurso, tá? Eu conheço os políticos de esquerda e eles na internet repetem o discurso igual os bolsonaristas, mas nenhum deles, você senta para tomar o cafezinho, para tomar uma cerveja, sabe? Naquela conversa que não está sendo gravada, que, pô, a gente fala o que a gente realmente pensa e troca ideia de maneira franca. Isso existe, tá? Não sei se vocês sabem, mas existe isso. Nessas conversas eu nunca vi um petista que conheça o Lula dizendo que o pai dos pobres maravilhoso, que salvou o Brasil do fascismo, essa bobagem toda, esse discurso de marqueteiro idólatra. Não existe. Isso vale para todas as pessoas. Vale para Deus. Mas com Deus é um pouco diferente, porque o que acontece? Você começa a idolatrar, você começa a inventar uma imagem de Deus, daqui a pouco você tá dando a bunda e justificando com base nesse Deus. O que vai acontecer? Você constrói um Deus na sua cabeça porque você vai se sentir menos confortável. Ah, não, eu não acredito na igreja, mas eu acredito em Deus. Deus existe, é uma força. Ah, é uma força, então, a força que está no mundo a favor da minha felicidade, da paz e do bem de todos. Então o amor livre é uma coisa muito boa. Ah, não existe problema no aborto se é para garantir o bem comum. Aí vem o utilitarismo e outras filosofias malucas. Você começa a acreditar num monte de bobagem. Por quê? Porque você construiu na sua cabeça um Deus que não é o Deus da realidade, que não é o Deus que Jesus ensinou que existe, que está
né, aí para reger a forma como o mundo funciona, como as coisas funcionam. Aí você começa a se enfiar em tudo que não presta. Vou ser um adicto, vou ser um sodomita, vou ser um ladrão, vou ser um safado, um pilantra de alguma qualidade completamente avessa à vontade de Deus. Por quê? Porque eu inventei um Deus, e aí a partir do momento que eu inventei um Deus, eu sou o dono dele. Esse que é o problema. Você inventa um Deus e você é o dono desse Deus. Esse Deus ele vai castigar os seus inimigos, esse Deus ele vai te recompensar, esse Deus ele vai concordar com tudo que você diz, esse Deus vai passar pano para toda a safadeza e a vagabundagem que você quiser fazer, esse Deus ele vai se orientar de acordo com a sua visão política. Então, se você for um protestante bolsonarista, esse Deus ele vai apoiar o Bolsonaro, então o Bolsonaro vai ser o ungido do Senhor, porque você inventou um Deus e esse Deus diz que o Brasil tem que ser governado por um vagabundo degenerado que faz rachadinha e que está envolvido em esquema de golpe de Estado e tudo quanto é merda, né? Vocês viram? Então, o protestante vai inventar um Deus para dizer que o Bolsonaro é a melhor coisa do mundo. Ele é só um bandido, ele é um criminoso que tem que estar atrás das grades. Aí, se você é um good vibes, um esquerdista que acredita que Deus é uma força e essa merda toda, esse Deus vai ser um esquerdista também. Vai dizer que o Lula é bom e que, sei lá, tem que votar no PT e essa bobagem toda. Quando eu tenho certeza absoluta que Deus não é a favor de ladrão, Deus não concorda com criminoso, com gente que rouba o próprio povo, com gente que dilapida as finanças da nação, com gente que transforma o Brasil num lixo e alinha o Brasil ideologicamente a tudo que não presta no universo, alinha o Brasil ideologicamente com gente que comete crime contra a humanidade. Eu garanto para vocês que Deus não é favorável a crime contra a humanidade, não é favorável a toda a política externa bizarra do Brasil. Mas os caras constroem um Deus da cabeça deles e o resultado é esse caos que estamos vendo aí. O Brasil vive um problema forte de idolatria. Mas não é idolatria a famoso, isso também é um problema. Idolatria a influencer, a famoso, a jogador de futebol, essas merdas. Tá, isso derrete a cabeça do povo, faz o povo ser cada vez mais idiota, cada vez mais dependente emocionalmente de pessoas que eles nem conhecem. A pessoa fica dependente emocionalmente de uma imagem que ela criou, né, foi projetada nela por marqueteiros, ela criou uma imagem de um influenciador e aí ela fica dependente dessa imagem desse influenciador. É completamente danoso, isso é neurotóxico para a pessoa. Mas tá, deixando isso um pouco de lado, imagine o problema que é você ter uma nação em que as pessoas inventam Deus, ou seja, Deus é a fonte do código moral, Deus é a fonte da lei, tá bom? Se você acredita em Deus, Deus é a fonte da lei. Se você não acredita em Deus, você está errado. Deus continua sendo a fonte da lei e você é um fora da lei, um criminoso, tá? Mas, se você acredita em Deus, Deus é a fonte da lei, aí você inventa um Deus. Aí você faz o seu Deus, você molda ele lá do jeitinho que você quer. E aí você molda a lei do jeito que você quer. Vocês estão entendendo o problema? Se vocês entenderam, comentem aí embaixo, não deixem de se inscrever no canal. E vamos juntos combater a idolatria, o comunismo e toda essa porcaria bolorenta que infesta a nossa